Muito boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde do dia 5 de setembro de 2020, sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado pela vida dos meus filhos, obrigado pela vida da minha esposa, obrigado, Senhor, pela vida dos meus. Agradeça pela sua vida, agradeça pela vida da sua família. Muito obrigado, Senhor. É com muita alegria que nós vamos partilhar o Evangelho, celebrando a vida. O Evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Lucas 6, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus lhe respondeu: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é o Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos prestando atenção ao longo dessa semana que nós fomos refletindo o Evangelho todos os dias. Nós deparamos com várias situações onde Jesus era questionado pelos fariseus. Jesus que trazia o novo de Deus, ou seja, Jesus queria mudar aquela realidade errônea, aquela realidade de mesmice, de cumprimento de regras tradicionais, mas que não agradavam o coração de Deus. E aí vem Jesus com a liberdade de um filho de Deus, e aí vem Jesus colocando em prática com a própria vida tudo aquilo que a lei pede, e Jesus não se importava com os preceitos humanos, com as tolices humanas que não levavam o povo a Deus. E Jesus até criticava a ação dos fariseus, que muitas vezes, com aquelas tradições, não levavam o povo a Deus. O que estava acontecendo? Eles tiravam proveito para si e o coração dos filhos de Deus estava cada vez mais longe do seu Pai. E aí Jesus vem e quebra essa regra. E da mesma forma ele faz este convite a nós, que a gente não se prenda na mesmice, que a gente não se prenda naquilo que a gente já ouviu dizer, que a gente abra o nosso coração. Ontem o Evangelho falava de vinho novo em odre novo. Essa palavra completa aquilo que nós ouvimos ontem. É necessário abrir o coração à voz de Deus e a palavra nos instrui a isso. Vamos abrir o nosso coração a Deus, vamos ter o nosso contato íntimo e pessoal de todos os dias com Deus, porque Deus nos revela sobre as nossas realidades aqui na terra e também Deus nos revela sobre a realidade espiritual, a realidade eterna. É por isso que nós precisamos abrir o nosso coração e renunciar às práticas antigas. Talvez desde criança nós tenhamos aprendido coisas que nos prendem a uma realidade que nos afasta de Deus. Como, por exemplo, olha, não faz errado que Deus castiga. Isso não existe. Deus é um Deus de misericórdia e é um Deus que corrige. Eu estou usando só esse exemplo, dentre tantos outros exemplos que nós precisamos. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração a Deus e ter com Ele intimidade. É necessário ter intimidade, porque não é o outro que vai te falar de Deus, mas você vai conhecer a Deus através das suas orações, através da sua intimidade, através da busca pelo Espírito Santo, através da ajuda de Maria e de todos os santos. Sim,
nós temos comunhão com os anjos, os santos, nós temos comunhão com Maria desde a partir do momento que nós abrimos o nosso coração. Então nós precisamos dar tempo para Deus trabalhar em nossas vidas, porque Jesus é esse Deus que contraria toda tradição humana que muitas vezes não serve para nada diante da realidade divina. Então eu convido você, meu irmão, a minha irmã, a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, diante dessa palavra que mostra a sua autoridade, que declara a sua autoridade, Jesus, o Filho do Homem, é o Senhor também do sábado. Tu estás acima de todas as coisas. Que nós possamos, Senhor, ouvir a sua voz neste dia de hoje, que nós possamos nos alegrar com as suas advertências, que nós possamos, Senhor, encher o nosso coração com a presença do seu Espírito Santo. Senhor, dá-nos a graça de te conhecer. Eu quero te conhecer, eu quero caminhar tendo intimidade contigo. Peça para Jesus nesse momento onde nós lemos a palavra: Jesus, eu quero te conhecer. Permita que eu te conheça, meu Jesus. Permita que eu te conheça. Eu quero te conhecer. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado hoje e sempre aos pés de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos juntos, como leigos, buscar na palavra de Deus respostas de vida e de vida eterna, porque a palavra é viva. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu sábado. Tenha um sábado abençoado e não se esqueça, só o Senhor é Deus hoje e sempre. Aleluia!